Você já ouviu falar de cavalos que tiveram a carreira de atleta encerrada precocemente? Que passaram a apresentar problemas de locomoção? Pois é, isso infelizmente acontece. São as chamadas doenças inflamatórias crônicas. Elas surgem muitas vezes por negligência no manejo e no treinamento dos animais. Apresentações impecáveis, esforço físico digno de atletas. O marchador está sempre imponente para mostrar excelência na marcha, resistência e estilo. Mas estas qualidades são constantemente ameaçadas por doenças que prejudicam a locomoção dos animais. Hoje, os problemas degenerativos, as doenças inflamatórias crônicas, como artrose, artrite, desmite do ligamento suspensor, são com certeza os principais vilões, que acabam resultando, às vezes até na saída do animal precocemente das pistas. Professora de Medicina Veterinária da UFMG, Andressa Silveira, alerta sobre os fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças. O que nós sabemos é que existe um componente genético, tem um fator hereditário, existe também um fator nutricional e, último, mas não menos importante, nós temos os problemas de manejo. Então nós temos problemas no casqueamento, problemas de treinamento. Muitas vezes o diagnóstico é feito tarde demais. O manga larga é muito resistente, ele é muito rústico e pode ser que ele demore mais para mostrar os sinais de dor. Então, quando o diagnóstico é feito, ele pode ser feito de uma maneira muito tardia e a um ponto que nós não temos muito mais que fazer de maneira terapêutica. Por isso, vale a pena prestar atenção em alguns sinais. Você pode começar a ter aumentos de volume, você pode ter, de repente, o animal tinha uma certa pontuação, de repente ele caiu na performance durante a prova, ele pode ter menos resistência, ele começa bem, de repente ele começa a ficar mais dolorido, ele pode diminuir o desempenho dele durante a pista, no meio da pista ele começa a ter dificuldade, ou num caso mais extremo, ele vai apresentar dificuldades expressivas, com dor, já com claudicação bastante óbvia. Para ilustrar os primeiros indícios, a professora usa este animal como exemplo. Esse animal, ele já apresenta os primeiros sinais de doença degenerativa, da artrose do boleto. Perceba que ele já tem efusão articular, então ele tem aumento da produção de líquido sinovial, possivelmente iniciado por um problema biomecânico, um trauma biomecânico relacionado ao exercício, que repercutiu no posicionamento anormal do boleto. Então, a gente precisaria agora de exames de imagens para poder definir o que exatamente está acontecendo e concluir que esse animal já tem um estágio inicial de degeneração articular do boleto. Nesse caso, perceba que ela tem a pinça do casco, a parte da frente da pinça do casco dessa égua, ela está bastante longa. Então a gente vê que esse comprimento é um pouco exagerado. Com isso, vai favorecer a compressão de um pequeno osso chamado osso navicular e com isso iniciar um processo de degeneração do osso navicular e de suas estruturas adjacentes, o que é muito grave. Tratá-lo como um atleta, instituindo terapias de aquecimento, alongamento e fisioterapia podem ajudar na prevenção. É muito importante que o manga larga marchador seja reconhecido como um atleta. E um atleta, ele precisa de um acompanhamento constante. Então ele precisa ter um acompanhamento veterinário nas provas, precisa ter exames de rotina, isso é muito importante. E o exame ortopédico, o exame de claudicação, ele deve ser feito de uma maneira muito detalhada. Todos os testes de flexão, testes para realmente entender como esse animal está no momento, como está a situação ortopédica dele. Depois disso, é essencial ter um controle diagnóstico com imagens, um raio-x, ultrassom, e até em algumas situações a ressonância magnética também seria importante. Atualmente, nenhum tratamento para doenças degenerativas é 100% eficaz. Um estudo com células-tronco realizado pelo professor Armando Carvalho na UFMG traz esperança na solução do problema. Você pega a célula-tronco do cavalo marchador e implanta ela, por exemplo, no ligamento. Ela tem um potencial, acredita-se que ela tem um potencial de se transformar numa célula, por exemplo, ligamentosa.
Essa é uma das características. Ela também tem outros potenciais terapêuticos, como ela promove uma imunomodulação local, ela diminui o processo inflamatório, ela orquestra o processo biológico numa tentativa de regenerar ou reparar aquele processo inflamatório local. Estudos realizados com outras raças deram resultados satisfatórios. Numa terapia convencional, onde usualmente você consegue, de cada 10 animais, que 4 de 10 animais ele volte à atividade física após, por exemplo, uma tendinite, quando você faz a terapia com células-tronco, você consegue, por exemplo, uma taxa de 75%. De cada 10 animais, 7,5% ele volta à atividade física. Então isso é um resultado clínico muito interessante. A expectativa é que no futuro bem próximo, nossa raça já usufrua dos benefícios desse tratamento. É muito provável que esse tratamento ele seja utilizado dentro da raça, dentro da universidade, nos próximos 2 anos, né?